Começa agora o programa Diário da Região Repórter. Apresentação, produção e edição, Carlos Campos. Técnica, Alan Júnior. Direção-geral, Márcio Sanazar. Fala, pessoal. Hoje nós estamos aqui, com uma pessoa muito interessante, É o Fábio Badu, coordenador de SVO e o IML. O Badu, ele trabalha no IML da cidade, E ele foi indicado para entrevista pelo nosso repórter Maranhão. E de antemão já quero agradecer ao Maranhão. Obrigado, Maranhão, pela indicação aí. Nós tivemos aqui hoje, já batemos um papo aqui nos bastidores, Almoçamos junto, Estamos juntos, comida boa, caseira. Já deu um abraço no nosso grande chefe, Brejo de Sanazar. Matei a saudade. Matou a saudade, Badu, fala um pouquinho sobre a sua carreira, porque o IML é uma coisa meio... Existe muitas histórias sobre o IML, Fala um pouquinho, mas fala sobre a sua carreira, como você galgou a carreira até chegar à posição que você está hoje. Boa tarde, Carlos. Obrigado pela oportunidade de falar de um local tão misterioso, Misterioso. Que tem tantas falácias também. Eu acho muito salutar participar de programas de entrevista falando do ML, realmente para desmitificar toda essa lenda, essas falácias que o ML tem, como o profissional do ML come o lanche do lado do corpo. Come o lanche que a gente vê nos filmes aí, nos o cara filmes, comendo... O cadáver fica na geladeira pendurado de ponta cabeça. Eita, nós. São coisas que nunca existiram. Nunca existiu. Porque o ML, o profissional que trabalha no ML, o que ele mais preza é o respeito com o cadáver, porque atrás do cadáver tem uma história. Tem uma história. Tem alguém no balcão para liberar o seu ente querido. Eu cheguei no ML muito novo, com 20 anos de idade. Então você imagina, 20 anos de idade, o jovem quer jogar bola. Muito novo, você tá querendo dizer o quê? Você tem uns 25 anos, sei lá? Eu tenho 48, 48. É que o formol conserva. É o formol, Alan. Você viu aí? É o formol, Alan. Formol conserva. E para um garoto de 20 anos de idade chegar num ambiente que você começa a conviver com suicídio, latrocínio, homicídio, você realmente é um impacto. Na verdade é o lado feio, da existência humana, essa violência tão grande, tudo vai parar lá na sua mão, de uma forma ou de outra, De uma forma ou de outra, você acaba escutando também o relato da família, A situação que o cara chegou. A situação ali. chegou. Muitas vezes, atrás de um suicídio, tem histórias que a pessoa que tirou a vida, tu não relatou, não falou no momento em vida, e muitas vezes para a família é uma surpresa, A pessoa... Porque um pai... Inclusive eu entrevistei a Luciana, Luciana, Alan? Luciana Marte lá, ela falou sobre, tem até um grupo aí que trata só disso, de suicídio. Inclusive em setembro vai ter o mês do... tem a campanha. E muitos jovens, O que dá lá dó. chega muito assim, jovens. Chega muito jovem, porque o jovem de hoje, ele não aguenta a pressão. Ele perde o emprego, ele perde a namorada, ele passa qualquer situação adversa. A primeira atitude que ele tem é tirar a vida. Então, e não é também condição social, porque, por exemplo, a gente atende Alphaville. Certo. Barueri. Alphaville faz parte também parte da Rota dos Bandeirantes, que chamam. Quantos municípios o IML de Osasco atende? Com Osasco são 7 municípios. Pirapora, que municípios? Pirapora, Santana do Parnaíba, Jandira, Barueri, Itapevi e Carapicuíba. E Osasco. 7 municípios. É isso, morte natural. Então, não é muita coisa para vocês assim? Eu não sei, a quantidade de morte, Não faço ideia, mas... Olha, o volume é grande, mas hoje o ML de Osasco está entre os melhores MLs de São Paulo. Essa região da Castelo Branco, onde acontece acidentes, vai para vocês também? Vem pra gente também. Nossa, então é bastante, hein? Bastante, porque no caso são morte natural, morte violenta e suspeita. Então, morte natural é aqueles óbitos que acontecem dentro dos hospitais, que o médico não atesta o óbito. A família é orientada a fazer o boletim de ocorrência. Aconteceu no hospital e é considerado morte natural, mas como você fala? O cara teve infarto? Às vezes já tem doenças de base, Teve um infarto agudo do miocárdio. Porém, o médico, muitas vezes por não conhecer esse paciente, às vezes ele entra passando mal.
não faz o atestado de óbito. A Porque família não sabe exatamente não sabe qual foi o motivo. exatamente. Por isso que muitas vezes entra como morte suspeita também. Entendi, Né? Para a necrópsia poder desvendar isso. entendi. Após isso, a família faz o boletim de ocorrência Uhum. e é acionado o carro de cadáver para ir buscar. E o boletim de ocorrência de morte é o que, esse boletim? A família relatando para o escrivão de polícia as doenças de base que a pessoa tinha. Isso vai direcionar na necrópsia também. Direciona o Se era médico a diabetes, se tinha uma saber pressão alta. quais são as questões que ele tem que avaliar para ver se foi Que muitas o vezes fato. também, isso que é uma coisa muito interessante da medicina legal, muitas vezes entra com uma morte natural, mas vira uma morte suspeita dentro do ML. Como assim? Não O entendi. legista, quando vai examinar esse corpo, Uhum. acha indícios de que não era uma morte natural. Tem uma fratura de fêmur, Ah, ele vai examinar a pessoa e descobre que tem uma fratura de fêmur, tem uma fratura de crânio. tem informação lá que não tá batendo. Então eu sempre falo que enganar a perícia não tem como. Então, se eu matar alguém e ir lá e falar, não, foi natural e... Como sei lá, acontece. normalmente acontece isso. Muita gente Tem tenta pais que fazer, né? tem pais que Tenta maquiar o que Sim. aconteceu, Tem né? pais que são presos no balcão do ML, Pais, na né? liberação. Tá Sim, lá, é que você pode chamar de do pai, né? exame e o pai tá lá fora Sim. chorando. A criança chega com histórico de engasgou com leite. Certo. Tá? Não é difícil. Uhum. Porém, o médico legista vai ter que analisar. Uhum. Analisando, quando vai fazer a perícia nesse corpo, ele vê uma asfixia mecânica. Essa asfixia mecânica é o enforcamento, né? Enforquei Enforcamento, e o cara isso. perdeu o ar e morreu. Isso. Certo. Teve uma sufocação direta. Quando comete esse tipo de ação, né? Claro que você não é um médico, né? Mas você trabalha há muito tempo, você tem conhecimento. Mas isso que é interessante. Quem faz a necrópsia, muita gente acha que é um médico. Não é o médico? Não é o médico. Não. Quem faz a necrópsia é o auxiliar de necrópsia. Auxiliar de necrópsia. Auxiliar de necrópsia. Legal. Então ele vai chamar o legista e falar assim, doutor, E qual é a formação desse auxiliar de o necrópsia? auxiliar de necrópsia tem que ter o curso de necrópsia. Não é medicina. Porque existe dois tipos de auxiliar de necrópsia. Uhum. Duas situações, são dois cenários diferentes. Existe o auxiliar de necrópsia carreira policial. Uhum. Ele é carreira policial como é um investigador, como é um agente policial, o escrivão, o que muda é só a função. Uhum. Concurso da Polícia Civil, Uhum. academia de polícia e depois começa a trabalhar na ML. O que acontece? Muitos são concurseiros, Uhum. não tem um dom, quando chega para trabalhar Dá na de ML, cara com essas situações aí, o cara acaba não aguenta. desistindo. Não Tá? aguenta. É. E tem o auxiliar necrópsia do SVO, Serviço de Verificação de Óbitos. Eu ia perguntar o que é SBO. Esse auxiliar necrópsia só faz morte natural. Uhum. E o auxiliar de necrópsia policial só faz morte violenta e suspeita. Entendi. É lógico que se você chegar ao ML e tiver 10 casos para fazer na sala de necrópsia, ambos vão se ajudar. Uhum. Né? Porque tem uma família É. esperando, vão se ajudar. Claro. Porque a cadeia de custódia que chama é do legista. Que é a cadeia de custódia? A responsabilidade do corpo é do legista. E normalmente a morte violenta é relacionada a algum tipo de agressão, né? Com faca, com arma, Com faca, com arma, né? com algo contundente, porém, muitas vezes ela vem escondida atrás de uma morte suspeita. o cara, nesse caso de sufocamento aí. É. Porque me parece que com o tempo aparece a marca, né? Da onde foi a lesão ou não tem nada a ver? Porque eu vejo isso em filme, né? Eu tô falando coisa O que... indício de uma asfixia mecânica Aham. é que quando você, na hora da necrópsia, que você tira essa parte que chama pato, tá? Uhum. Você tira com o pato, que é com a língua, Uhum. você vê na carótida o hematoma, Viu o hematoma. por dentro. Nem precisa ter fratura. Não, tem o hematoma. Aí depois você vai no ocioide Uhum. e tem a fratura. Então isso é uma asfixia mecânica. Entendi. Então o cara vai lá, enforca lá, ou sei lá, quem quer que seja, Eu fiz muito caso assim, e né? declara que foi outra coisa, Sim, e chega lá, acaba descobrindo. Acaba de Aí o cara tá lá fora chorando, você já chama o pessoal da porque a gente Polícia Civil lá. nós estamos tudo interligado. Tudo né? interligado. O Liga- doutor Flamínio teve aí ontem, falou Sim, muito sim, essa sim. Inclusive, deixa um abraço para você. O doutor Flamínio, pô, resenha. É boa pessoa. É legal, cara. É muito interessante. É bom saber porque a questão nem é tentar esconder um homicídio, né? Mas saber que tem pessoa técnica, sabe, que tem como resolver esse tipo de. O homicídio é uma necrópsia que dá trabalho. Isso é importante também, porque às vezes a família entende lá da família, perdeu um ente querido. Uhum. Por que está demorando? Né? Porque você tem que achar os projéteis. Uhum. Você tem que ver o que entrou e saiu.
E esse projétil também vai para a perícia? E esse projétil recuperado para avaliar e tentar descobrir qual foi a arma? Vai para o IC, né, para balística. Então, eu falo assim, o ML é um braço realmente do Ministério Público, é um braço do promotor, do juiz. Isso tudo aí delegado, vai montar um processão gigante e vai para o fórum para se resolver como vai ser feito. Como até auxiliar a investigação também. Como aconteceu no caso do Misael, da Mércia, né? Como que o doutor Lim conseguiu prendê-lo? Com a ajuda da perícia. Até o momento ele não tinha embasamento para prendê-lo. O Misael falando assim, você não vai conseguir me prender. Só que a perícia constatou no sapato do Misael a mesma alga marinha que dava na represa que ele jogou. Que ele desovou o corpo da Mércia. Vocês pegaram o sapato do cara? Você entendeu? Não dá muita dica, não, que aí os caras que tá pensando em fazer essas coisas aí começar então, eu digo assim, faz uma relação, né? Que tem que jogar o sapato fora. O doutor Olim fala isso, né? Todo podcast que ele vai, ele elogia muito a perícia. É bem interessante, né? Esse trabalho do ML, né? Tem muita informação. E passa pelo ML todo tipo de morte. Passa pelo ML. Ou tem algum tipo de morte que não vai até o ML? O tipo de morte que não... uma morte violenta e suspeita, nenhum médico pode atestar o óbito. Não pode. Então, se você... Violenta suspeita. O cara se você está no hospital. O cara chegou no hospital baleado. Não, aí morreu. O médico não atesta. Não pode atestar. Quem vai atestar é o IML. Somente um legista da polícia. Só um legista, porque é crime e violento. Atestar fazendo a necrópsia. E o acidente também é considerado violento ou não? Violento. Também. Violentas são homicídio, né, um latrocínio, roubo seguido de morte, suicídio, queda. Queda acidental, né? Tem esse costume de subir laje, né, para uma antena, cai, queda acidental. Tá, morte natural é quando a pessoa tem a doença de base, né, entra no hospital e não são atestados. Tá. Entendi. E o suicídio, eu acho que é o mais, deve ser o que as pessoas mais usam para poder forjar, né, porque eu posso pegar lá, matar o cara e depois pendurar ele numa corda e falar que ele se matou, né? Tô falando assim, bem básico, né? O legista consegue ver se realmente ele se pendurou, se ele foi pendurado. Né? Isso daí, na necrópsia, tem como. Tem como saber. Tem. E esse negócio de tempo, né? Eu sei que tem muita coisa que eu tô te perguntando que às vezes é função de outro, né? Que eu não tenho conhecimento, então eu vou fazer... Mas eu sei que você tem algum conhecimento, talvez, ainda que seja superficial, mas você entende. Esse negócio de tempo da morte, né? Nos filmes aí a gente vê, o pessoal coloca até um termômetro para saber. Faz pós-morte, 6 horas, né? 6 horas. Daí para frente tá gelado. Daí para frente já começa a entrar em rigidez cadavérica. Tá, então você sabe, mas vamos supor, tá lá 20 horas lá. Você tem como saber quantas horas... Isso daí o legista consegue observar em casos de putrefação. Ah, tá. O corpo entrou como desconhecido. Tá. Aí ele vem em que estado de... Ele está putrefeito. Ele consegue aproximar a idade da pessoa. O tempo de morte. O tempo que foi... Isso. E outra coisa que eu acho bem interessante, né? E muita gente fala sobre isso, é sobre o exame de corpo de delito. Principalmente até porque hoje em dia, né, existem muitas histórias, né, de pessoas aí que se dizem agredidas, né? E eu aqui não estou fazendo alusão a crime nenhum, mas muitos também é mentira, né? Então, por exemplo, você tá lá, eu e você aqui, nós estamos discutindo, eu te xingo, você me xinga, sei lá, e não há agressão, mas você, né, por achar que, pô, eu vou prejudicar ele, né? E vai, e se machuca de outro jeito, sei lá. E chega no ML ou na polícia e fala, ó, o Carlos me bateu. Também não consegue enganar a perícia. Né? Porque tem a lesão leve, tem a lesão grave. Mas tem como saber quanto tempo foi? Tem. Pela a lesão. Hematoma, tipo de lesão. Por exemplo, eu te dou um soco e você fala que eu te dei uma paulada, sei lá. Tem como distinguir o que é soco e o que é paulada? Uma paulada já é algum instrumento contundente. Então é diferente do soco. Então, o tempo da lesão tem como distinguir, não? Tem como distinguir também. Se foi agora, se foi ontem, se foi um mês? Quando realmente, de fato, aconteceu, o que é orientado a pessoa? Vai até o hospital, primeiro. Faz o curativo, né? Faz um relatório que o médico vai descrever. E quando você precisar ir ao ML fazer a lesão corporal, você já tem tudo documentado. Mas aí a mancha roxa já sumiu do meu olho. Por isso que é importante ir
no hospital. Mas se eu chegar lá sem mancha roxa no olho, Mas ele vai pedir o relatório Uhum. do médico que Vai pedir, né? atendeu. Não, eu falo isso porque tem muito caso, né? Acontece Tem casos de agressão aí. não só de agressão, acusação de estupro. Como? É, Acusação de estupro. Então. O que as pessoas esquecem é que esse material vai ser colhido para fazer o confronto Então, com o mas suposto. se o cara usar preservativo para não deixar resíduo, né? Vamos colocar aí. Que normalmente o cara usa para ser, entre aspas, né? Se proteger de doença e também para evitar esse contato. Mas eu acho que esse contato entre os dois ali vai gerar uma. E não é só o sêmen que né? é contato. É o tipo de lesões que você deixa na mulher. Entendi. Ou no homem, né? Que o cara pode ser atacado também. Pode ser também. A gente sabe disso. Também. Entendi. E aí esse exame vai constatar, mas aí esse seria DNA, né? No caso ou não? O DNA, ele acontece para quais? Aliás, o Brasil é referência no DNA, né? Nossa Polícia Científica de São Paulo tem um banco de DNA. Aqui em São Paulo tem um banco de DNA. Será que meu nome tá lá? Como que é? De como todo que vai mundo, parar de lá? todos, assim como a nossa digitais. A digital a gente sabe que tá, né? O que acontece com o desconhecido? É Banco Nacional ou é Paulista? Não, é Banco Nacional. Banco Nacional. Nacional. O que acontece nos casos desconhecidos? Né? Eu faço bastante essa função na ML. Que também não é fácil. Você muitas vezes ter que avisar o familiar. Né? O corpo entra na ML como desconhecido. Após a necrópsia, todo o corpo de morte suspeita e violenta são tiradas digitais. As planilhas. A pessoa que chega lá. O auxiliar necrópsia tira essas planilhas. Após isso, é feito o detecta. Não, após isso é feito o LEAD, que chama. LEAD. A gente manda pelo sistema, as planilhas, escaneia, manda. Espera o RGD mandar a resposta. Aí vem o nome do pai, da mãe e o nome da pessoa que até então era desconhecida. Isso. Veio essa qualificação, aí sim tem o detecta. Você começa a pesquisar algum parente ou alguém próximo da pessoa. Aí é onde eu consigo entrar em contato e falar, seu parente está aqui. O parente está aqui. Aí, quando a pessoa vem até o ML, olhou o corpo, criou dúvida, tem que ter 100% de certeza. Olha, eu acho que é entre o DNA. É agendado o DNA do parente, que é o sangue, e todo o corpo de morte violenta e suspeita, como eu narrei para você, é colhido ponta de fêmur ou crista ilíaca. No cadáver, né? Não, tudo bem. Ponta de fêmur, eu imagino que é aquele ossão da perna. Mas é coisa... E o crista ilíaca é o que isso aí? Se liga aqui, ó, na região da... É uma bacia? É um pedaço da bacia? Da bacia. E o sangue? Toda vez? Toda vez. E essa pessoa, né? Esse cadáver aí, no caso, que não tem... Não sabe quem é. Ele fica onde? Ele fica na geladeira. Existe geladeira gigantesca para isso? Para todo mundo que ninguém sabe quem é? Existe. Mas fica por quanto tempo? Não é eterno? Olha, a portaria da Polícia Civil, a gente consegue segurar até 3 dias, né? Que são... Vai dar... são a mais de 24 horas. Só que assim, eu como não desisto, cara, eu gosto de procurar a família. Né? Sem enterrar a pessoa como indigente essa palavra que eu tava querendo achar. Indigente. Porque se não apareceu o familiar... Não, mas mesmo quando enterrado como indigente, né? Entre aspas. Aí apareceu o familiar. Tem um registro lá no cemitério, que naquele dia foi o cidadão número 5.000, sei lá o quê. Aí o seu lá tem o registro também. Se o familiar for até o ML... Vocês tiram fotografia para mostrar? Todos. Foram até o ML e realmente constatar que passou por lá. Descobriu que era ele. Ó, está em tal cemitério, está em tal cova, tem tudo o registro. Ele localiza. Aí ele pode ir no cartório e colocar o nome e faz toda essa parte lá do local. Entendi. Some muita gente em São Paulo. Some? Toda hora tem gente no ML de Osasco. Tem uma ideia mais ou menos de número, sei lá? Olha, em Osasco, uma média, tem 7 municípios, por dia lá, umas 7, 8 famílias vão atrás de 8 pessoas por que dia? desaparecem por dia. Nossa, 8 por dia é muita gente, cara. Mas também por causa dos 7 municípios, né? Então, mas é muita gente. E que não é só os 7 municípios. Tem pessoas, porque, por exemplo, uma pessoa que é drogadiço, né, que é viciado em droga, ele não tem lugar. Ele é nômade, né? Ele vai ficar lá na Cracolândia, daqui a pouco muitas tá vezes em a outra procura cidade. aqui tá na ML Central.
Mas também tem um registro, dá para saber. Você daqui tem contato com o de São Paulo. Lá, é. Existe uma conexão dos registros. Isso. Entendi. Interligado. E esse padrão de registro dessa pessoa sem nome lá, todos são assim, é o mesmo. O daqui, o de São Paulo, de todo lugar é igual. Todos são assim. E o registro vai para um lugar só. Vai para um lugar só. Vai para esse banco de DNA. Tá. E esse DNA, no caso, se eu chegar lá e falar, meu parente sumiu, tal, eu não sei quem é, tem como tirar meu DNA e descobrir se existe o DNA lá no sistema? Isso, faz o confronto. Ah, legal. Eles vêm agora mesmo, aí, uma família do Paraná, o rapaz tá morando sozinho aqui, sofreu um acidente no Rodanel, né? Se queimou, ficou irreconhecível. Eles estiveram aqui na ML, olharam o corpo, né, a mãe, e não tinha como reconhecer mesmo. Não tinha como reconhecer. Aí foi feito o DNA. Uhum. Né? Ela ficou nessa aflição. Umas 2 semanas atrás, constatou que era. Constatou. É a dor e é o alívio. É o alívio você procurar também... alguém que você não sabe, não tem paradeiro, né? É complicado, né? E essas diferenças, assim, você poderia falar um pouco mais sobre a diferença? Por exemplo, vamos começar a morte natural. A morte natural é o quê? Que o cara já tem uma doença pré-existente, que você falou, é só isso? A pessoa tem uma doença de base, a gente chama, né? Ele doença é diabético, ele é cardiopata. Uhum. Tá, ele está aqui, ele levanta, ele andou daqui até a porta, se ele entrar em óbito, ele vai entrar como morte suspeita. Uhum, mesmo ele tendo essas doenças de base. Porque você já tem uma ideia de que foi consequência daquela... Mas olha onde entra a perícia. Uhum. Ele andou daqui até a porta. E se alguém empurrou? E ele caiu E ele caiu. Não, e existe também outras questões, por exemplo, né? A gente está lidando aqui com pessoas que têm 1000 coisas na cabeça. Então, vamos, por exemplo, eu sei que a pessoa, o Alan, eu sei que o Alan tem problema cardíaco. Aí eu arrumo lá uma medicação, lá, um exemplo, tá? Tô dando um exemplo. Que acelera o coração, faço um suquinho, dou pro Alan tomar. Que também, uma coisa interessante, você levantou um ponto. Não vai conseguir enganar, sabe por quê? Todos os casos de morte violenta suspeitas são colhidos de exame toxicológico, que é o sangue. Toxicológico. E nesse exame vai constatar se ele tiver tomado alguma medicação. No retorno desse exame vai constatar se você tomou uma depressão, se foi envenenado. Não, mas aí até como que eu vou provar que fui eu que coloquei o exemplo? Mas o inquérito vai rolando, né? A investigação. Entendi. E a morte suspeita? A morte suspeita, eu costumo pegar bastante morte suspeita assim. Subiu para arrumar o telhado, caiu, quebrou o fêmur. E se quebrar o fêmur, a pessoa morre? A pessoa morre. Morre na hora? Dá muito óbito. Por quê? Muito óbito. Eu até pego nos pés dos meus pais. Por causa da veia... quem tem pai de idade aí tem mania de querer subir em escada. Né? Dá um alô aí pra quem tem pai de idade. Não deixa, fala com a câmera. Não deixa. Aqui, né? Tira esses tapetinhos que tem em casa, que a minha mãe também adora, eu sei como é difícil de tirar. Mas tira também, porque o que dá de acidente, de fratura de fêmur, tá? E você fraturou o fêmur, vai para o hospital, a chance de entrar em óbito é 90%. Entendi. 90%. Entendi. Então a morte natural é isso. Você infartou em casa, foi socorrido até o hospital mais próximo. Uhum. O médico muitas vezes não atesta porque ele não te conhece. É um paciente que ele não conhece. Então vai ter que ir para o ML fazer necrópsia. Quando você faz a perícia, né, a necrópsia, que você tira o coração, você vê certinho a área do infarto. Fica como? Tem área de infarto. Como é o... Uma área de infarto, ela... como se fosse fazer um risco no coração. Falando... Você fazer um risco. Tem uma área de que a artéria rompeu. Deu muito sangue no saco pericárdio, que é o que protege o coração. Aí fica a marca. E se tiver coágulo, aí é um tromboembolismo, é um aneurisma. Entendi. Pô, legal, cara. Então todas essas suspeitas aí vocês têm que tirar, né? Então, mas então olha todo cadáver que chega lá, um exemplo, né, infartado, que existe alguma coisa, vocês já mandam para fazer esses outros exames aí. Fazer todos os exames. De sangue e tal. E quem faz a morte natural é um médico verificador de óbito. Porque tem muita gente matando pai e mãe aí pra tomar os bens, pra um monte de coisa, você sabe disso, né? O ML me ensinou, Carlos, que o ser humano tem que resetar. Resetar? Resetar. Começar do zero. Entendi. Pelas coisas que eu vejo. É complicado, eu imagino, né? Aliás, eu nem imagino o que você deve ver lá. Deu tudo errado, sabe? As coisas que eu...
Sabe? Quem deveria proteger, né? A família é o que vai levar a família ao final. Não, né? você vê a frieza de uma mãe, de um pai, né? Tirar a vida de uma criança que é um anjo, né? Uhum. Você pode ter falou, 50 anos de ML. Você estava falando dessa situação. Você pode ter aí, 50 anos de ML. Todo óbito de criança no ML, a gente fala que estraga doído, o plantão. né, Ninguém gosta. É doído ver criança. Ainda mais numa situação dessa. A primeira criança que eu fiz a necrópsia, eu sou auxiliar necrópsia de base. Uhum. Foi uma criança que morreu de fome. Eu nunca mais esqueci na minha vida. Fome? Eu já fiz caso de homicídio, de acidente. Inanição, cara? Fome inaceitável. Mas né? como? Os pais eram drogadiços. Tá, entendi. Trancaram a criança dentro de casa. Saíram. Desidratou. Eu tive numa situação aí acompanhando o pessoal do Conselho Tutelar e era uma família nessa situação aí. E a gente foi lá para resgatar as crianças, né? Parece que eram 2 ou 3 crianças, se eu bem me lembro. Mas a mais nova, cara, sabe o que aconteceu? Foi pisoteada dentro de casa. Ela tava no colchão, rolou do colchão e os pais, drogado, né? Não viu a criança, pisoteou na criança, matou. Você acredita, cara? Então, e a frieza de ir até o ML liberar o corpo? Nossa. Frieza de ir até o ML. Muitas vezes acontece, eu pego situações de pessoas milionárias do Alphaville, né? O filho tira... Teve um caso, o garoto chegou do colégio e se suicidou com a gravata do pai. Meu Deus. Você entendeu? Meu Deus. Ele falava pra mim no balcão, eu trocaria tudo que eu tenho pra ter meu filho de volta. Meu Deus do céu, cara. Puta merda. Não existe justificativa, né? Não existe porque a depressão não pode ser tratada como frescura, né? Isso a pessoa que fala isso, ela parou no tempo, isso é uma coisa retrógrada. Uhum. Entendeu? A depressão, ela não é frescura. A depressão é uma doença silenciosa. Muito sério. Muitas vezes a pessoa tá do seu lado numa festa, todo mundo sorrindo, feliz, mas por dentro ela tá triste. Sorrindo, tá deprimido, Tá deprimido. Uhum. É complicado. E como funciona para a família liberar o corpo lá do ML? Isso é importante. Porque esteja você também, a experiência que você tiver, você fica perdido. Você pega uma primeiro pelo emocional que você tá, né? E agora, o que eu faço? Né? A ligação de óbito é o que antecede o atestado de óbito. Uhum. Então, após a necrópsia, que você preencher a ligação de óbito, tá? E outra coisa importante, quem pode liberar o corpo no ML é parente de primeiro grau. Uhum. Pai, mãe, irmão, filhos de maiores. Conhecido, amigo, não. Mas olha que interessante, quando a pessoa não tem parente próximo, e isso é até importante para quem é amigo, para não deixar a pessoa ser sepultada como indigente, porque às vezes tem medo de liberar. Não, faça isso. Você vai até o ML, tá? Fala que conhecia a pessoa, e vai ser feito um documento chamado autorização para sepultamento. Autorização para sepultamento. O funcionário do ML faz, você vem até a delegacia, muitas vezes é o 5º DP ou o 6º DP, o escrivão vai tomar a tua oitiva e vai autorizar você retornar ao ML para liberar o corpo. Então esse corpo já não vai ser mais sepultado como indigente. Entendi. Então após essa ligação de óbito na mão, a família dá o destino do quê? Caixão, horário de sepultamento e velório. Muitas vezes a família tem seguro funerário, é só acionar, paga um plano funerário, tem o serviço municipal da cidade, tem o serviço social, que é para quem não tem condições, para o munícipe, e tem a escolha da família também, que se quer fazer com serviço particular, isso é a escolha da família. Né? Entendi. Como funciona com desconhecido, você já falou, né? E isso que eu narrei serve para morte natural, suspeita e violenta. Só um adendo para morte suspeita e violenta, que muitas vezes o legista dá como indeterminado. Ah, tem isso também? Ele dá indeterminado, colhe toxicológico, colhe anatopatológico. Depois de 90 dias vem o resultado, aí ele consegue laudar a causa-morte, mas não impede da família tomar o mesmo caminho. Declaração de óbito, serviço funerário, e depois tem 10 dias para ir no cartório fazer o atestado de óbito. Ela retorna 90 dias após o ML para retirar o laudo. E, assim, é claro que não é a sua área, mas é bom ter essa informação. E se eu for contrário ao que o legista, o médico determinou?
Existem empresas para fazer esse tipo de... Existe a exumação. Sabe, para fazer... Falar, não foi isso. Tá. Né? Vamos supor, por exemplo, né? Eu cometo um crime, o legista descobre e me mandam para cadeia. Eu contrato um advogado, ele vai e tenta me livrar dizendo que aquilo não é verdade. É um perito particular. Aí tem o perito... isso daí no entendimento do juiz, Uhum. se ele achar e acatar, ele vai pedir para exumar o corpo. Para tirar isso vai fazer a exumação. Aí faz fácil uma nova perícia. Faz uma exumação. Muitas vezes, depois de 3 anos, já realmente está só a parte dos ossos, né? Que você aí não tem mais como ver nada, né? Vai ter um DNA. Ah, tá. Tem um DNA. Mas o DNA permanece? No... Permanece. Eu achei que o DNA era superficial. Não, permanece. Ah, entendi. O DNA do cadáver, você fala. cadáver. Né? Não, eu tô falando no caso de crime. Né? Vamos supor, eu cometo um crime. Eu sou criminoso, cometi um crime e tentei esconder, floreei lá a pessoa que eu matei. E o IML constata que fui eu. Lembrando que as fotos ajudam também, né? Ah, tá. Isso permanece tudo em arquivo. As fotos da necrópsia fica no laudo do legista. No laudo, né? Vai permanecer para qualquer outra... Os juízes estão sempre em contato com o IML pedindo fotos. O legista vai nas audiências, é convocado. Se for o caso, para dizer o que ele viu como perito. O que a gente vê em filme, muitas vezes, é aquilo mesmo. O pessoal até fala do CSI, né? Mas o CSI é dentro de uma realidade dos Estados Unidos. Uhum. Tudo funciona, país primeiro mundo. Uhum. Né? Eu sempre falo que nós somos melhores que eles. Porque aqui, por exemplo... Você não tem material muitas vezes, é obrigado a fazer um trabalho que do legista e do auxiliar de necrópsia. Você não tem um raio-x para procurar projétil. Então, você vai procurar projétil como? Você vai pelo rastro dos hematomas. Com guia. O doutor, tem hematoma aqui. O projétil pode estar aqui. Aqui entrou e saiu. Os caras lá tem. Os caras fazem mapeamento, fazem um monte de coisa lá que voltando tecnologia. Na situação de querer burlar. Uhum. Eu fiz um caso de morte natural interessante, que não era morte natural. Não, eu tô falando aqui porque precisa ficar claro, porque tem muita gente aí planejando matar os outros aí e precisa saber que a casa vai cair, alguém vai descobrir. Não é tão simples assim como parece, né? Acaba fazendo achando que vai ganhar a perícia. Outra coisa, né? Esse residográfico, né? O cara já tem um monte de tabu, né? E nós vamos daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é bom você falar. O cara fala lá, já vi tanta coisa, urinar na mão, passar água sanitária e um monte de falácia aí, né? E é bom, né, isso daí. Ou então era bom você falar que dá certo, né? Porque aí o cara faz e se enrosca, né? Luminol, luminol, né? Luminol. Não tem como, né? Porque... O luminol os americanos estiveram aqui, pra ver. Eles estiveram aqui? Estiveram aqui. Era a gente que usava? A polícia científica aqui no Butantã. Ah, é? Olha só, levando a tecnologia. A perícia daqui é muito boa. Que bom, cara. É muito boa. Então, isso daí, como que é esse negócio do residográfico? Eu não sei se faz parte do seu trabalho, acho que não. O residográfico é o perito, chama perito sangue. Sangue. É o perito que vai no local. Uhum. Ele que vai, ele é o primeiro, é a primeira pessoa a constatar esse local de crime, né? Ele faz todo esse cenário. Uhum. O legista, o ML, é para dar a causa-morte, né, para se descobrir a causa-morte. Porque tem resíduo, por exemplo, quando você usa objeto contundente, como você falou, tem resíduo, né? Tem resíduo, tem digital. Eu fiz um caso de morte natural, que eu te falei. A esposa vinha sofrendo agressão do marido. Uhum. Chegou um momento que ela não aguentou mais. Esperou ele dormir. Uhum. Né, pegou um instrumento contundente. Uhum. Foi na parte do peito, bateu, perfurou o saco pericárdio, perfurou o coração. Mas chegou pra gente na ML com uma morte natural. Com buraco. Com buraco. Só que o buraco não dava pra ver por fora, porque era muito fininho. Muito, álcool com dente muito fino. Na necrópsia que eu percebi que tinha muito sangue no saco pericárdio e eu percebi esse pequeno furinho no coração. Ela usou objeto bem fininho pra disfarçar. Até hoje o doutor Emorges, que é o legista que fez, ele falou, essa daí, Babu, você foi... Aí ela confessou depois que... Realmente não aguentava mais e tomou essa atitude aí pra se livrar. E aquela situação que o corpo fala, isso é verdade, né? O corpo quando chega lá no ML. Fala. E na maioria das vezes, assim, só de dar uma olhada
no cadáver, você já tem mais ou menos uma ideia ou não? Isso Tem, daí depende tem, muito do que... Tem porque tem crimes que vão se repetindo, né? Entendi. Por isso que existe também a morte indeterminada. Esperar voltar o toxicológico para ver. Existe esse negócio de época, porque, por exemplo, é novembro azul, né? Que é a época da luta contra o suicídio. É porque em novembro existe muito suicídio? Porque você vai receber lá, você começa a chegar. Por estatística, eu não estou embasado, mas de vivenciar, eu vejo que não tem data. Não tem data nem mês. Não tem né? data. Não importa. Na semana, em qualquer plantão, tem suicídio. Toda semana. Toda semana. Dos mais diversos. Dos mais diversos. Antigamente, o suicídio, você vai lembrar disso, era por chumbinho, lembra? Isso. Tomava chumbinho. Dava Hoje não mais. Veneno de rato. Eu acho que nem vende isso daí não, mais. Hoje não mais. Hoje realmente é por enforcamento. Enforcamento. Nem muitas vezes por arma de fogo. A arma de fogo é meio difícil, né? Porque tem que ser... Primeiro o cara tem que entender muito bem da arma, saber o que ele vai fazer e saber onde ele vai atirar, né? E também é interessante que ele pode se lesar e nem morrer. O perito consegue desvendar, né? Como é que o cara é canhoto, atirou com essa Atirou, essas coisas aí é meio... Mas o suicídio não tem data. Não o que assusta realmente é que é cada vez mais jovem. Eu né? acho que esse mês foi mais colocado mais para ter um momento de preocupação, né? Mostrar a sociedade que está preocupada. É que essa geração está sem referência. Está sem referência. Né? Antigamente, você chegava em casa, né? O que você falava? Bênção, pai. Bênção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Hoje ele passa assim, vai direto pro quarto e se tranca. Não conversa, não sabe o que está acontecendo. Não tem ideia. Entendeu? E a maioria um estudo muito legal que tem sobre o suicídio ou o jovem que parte pro crime é o jovem que foi criado sem a referência do pai. Então, eu trabalhei com uma pessoa, você sabe que eu sou da área de segurança pública também, e eu me lembro que em alguns momentos esse mais antigão, né, o policial mais antigão, ele falou pra mim, ó, pode prestar atenção, todos esses caras aí que estão nessa vida aí, tá nessa situação, é porque não tem pai. Né? Porque o cara que tem pai, não acontece isso daí. Que é a referência. Aí eu fui contra ele. Falei, tem nada a ver. O que tem a ver? O pai do cara, o cara que, né, que decidiu fazer isso, que decidiu entrar no crime, que decidiu ser criminoso e fazer o que ele quiser, é da cabeça dele. Não, pode prestar atenção. Cara, eu comecei a observar e realmente, a maioria, o registro de nascimento era pai. sua mãe. Sua mãe. Aí eu olhava e falava, que é seu pai? Eu não tenho pai. Ou meu pai me abandonou, ou sempre, às vezes, em conversa. Ou era alcoólatra, ou batia na mãe. Então, eu sei que nosso Brasil, né? O nosso país, ele é um país maternalista, né? Tanto que as nossas famílias, elas se reúnem em volta da mãe. Volta da mãe. Eu sei disso, porque eu perdi minha mãe muito cedo. Então, a mãe, quando ela deixa de fazer parte, deixa de existir, a família fica meio difícil. Quando o pai falece, a mãe ali é o centro da família, né? Sim, a mãe é o alicerce. É o alicerce. Aqui no Brasil, né? Eu tô falando. Alicerce. Lá na Ásia, em outros lugares, aí não. Lá já é um homem. Mas aqui no Brasil é a mãe. Então, por que é assim? Porque a maioria... Eu vejo muito no ML. Tem pai. Eu vejo muito no ML também. Chorar não é de saudade, de remorso. Então eu sempre falo para as pessoas, se tem alguma coisa para zerar com a pessoa, zere antes. Zerar como assim? Resolver? Se tem algum problema, resolve em vida. Resolve em vida. Porque muitas vezes eu vejo no ML a pessoa chorar no balcão, né? Aí o outro filho fala, ó, tá chorando de remorso. Entendi. Porque alguma coisa ficou pendurada. Alguma coisa ficou pendurada. E geralmente é a mãe, né? A mãe, Você quando pensa na mãe, você deixa de errar bastante na vida, né? Eu falo para os jovens. Cara, quando você for errar, pensa na tua mãe. Mas o cara que não tem mãe fica difícil, né? Fica difícil. Fica difícil. Porque... Mas tem muito pai também que acaba fazendo esse papel, né? Entendi. Não sei se de hoje. Antigamente ele segurava a família. Não, tem pai que é mãe, pai que é mãe, né? Segurava a como família. Como mãe também, tem mãe que é pai, é um bom pai, afinal.
Também, não tô aqui generalizando também, daqui a pouco tem mulher aí colocando mensagem pra mim dizendo que eu sou machista, não é isso? Não, mãe... É que existe papéis, né, na sociedade. Mãe é o primeiro amor da nossa vida, né? É difícil. Para quem perdeu, que é o meu caso, muito cedo, pra mim, não foi uma perda irreparável. É minha mãe. Vou te fazer uma pergunta sobre o médico, né, que trabalha no ML. Tem algum tipo de formação diferenciada para esse médico? Ou ele é um médico que trabalhava no plantão normal e do nada foi lá para o ML? Ele é um médico de formação em medicina. Ele é formado em medicina. E cada um tem sua base. É o cardiologista, ortopedista, neurocirurgião. Ele resolve ser legista. Na grade de medicina, ele vai ter que escolher uma carreira, ou não? É, uma carreira. Ele escolheu a carreira de base, que é ser cardiologista, tudo bem. De base, cardiologista. Quando ele abre o concurso da Polícia Civil, certo. Médico legista, certo. Ele pode prestar o concurso porque ele é médico. Certo. Basta ser médico. Passando no concurso, aí sim, ele vai fazer a academia de polícia. Vai fazer a academia para ter a especialização. Sim, ele vai ser Essa academia, legista. Você sabe quanto tempo é, não? Agora são 3 meses, né? 3 meses. Mas só para orientar ele para como... 6 meses, chegou a ser 1 ano. Para ele começar a ir até o ML, começar a ver os casos de medicina legal. Aí ele vai sendo orientado por um outro mais antigo, né, no caso. Sempre na classe polícia especial, é assim, né? O professor da Calipol e tal. Tanto faz, né? Toda a área da polícia, sempre o mais novo é orientado pelo mais antigo, até ele pegar o... Até ele tiver na e carreira... se tiver dúvida, ele tem como carreira consultar. solo, né? Isso. Se tiver dúvida, ele tem como É o mesmo consultar. caminho para o auxiliar de necrópsia. Auxiliar de necrópsia tem outra também. carreira na polícia... O auxiliar de necrópsia, ele tem que ter que formação? 2º grau. Não precisa... Não, 2º grau. Não tem nada a ver com medicina, nada disso, nem enfermagem, nada disso aí. Não, nível superior na polícia, perito criminal, delegado, escrivão, investigador, médico legista. Né? Você falou que o auxiliar de necrópsia não precisa ter... Não, é 2º grau, só que tem a academia de polícia também. Exatamente para ver se ele vai ser ou não. E essa academia de polícia é com posição para reprovar ele ou não? Tem. Ele pode ser reprovado na academia de polícia. Pode ser reprovado. Se ele for... No próprio curso, né? Depois que estiver indo no ML... De formação. Pode ser reprovado. É uma carreira... Não a carreira do auxiliar de necrópsia não é fácil. Não é fácil? Não, é para qualquer um. O que faz o auxiliar? Tem bastante mulher agora, né? Tem bastante Você trabalhou mulher. com isso, né? O que Fiquei faz 10 anos na sala. Ele vai fazer toda essa parte da necrópsia no corpo. É ele que vai abrir o corpo e vai fechar o corpo. Mas examinar as partes internas, essas coisas, também é o médico. É ele também? Ele vai tirar tudo. Então ele acaba tendo um... Um caso de putrefação, né, que a gente brinca que é o grande terror do auxiliar necrópsia, é caso de putrefação. Pessoa cheiro. Que tá afogada. É o cheiro. Então, quem faz é o auxiliar necrópsia. As pessoas acham que é um médico, né? Você está auxiliando, doutor. Tem aqui uma fratura. Doutor, ele vai mexendo ele falando. Olha, vai anotando. E o auxiliar vai lá trabalhar. O auxiliar que vai trabalhando. Brincadeira. Outra carreira do ML é o atendente necrotério policial. Também é uma carreira policial também. Necrotério policial. Esse aí não tem contato com... Esse daí ele tem a parte burocrática, ele tem a parte do carro de cadáver, né? E a função também dele seria estruturar o corpo. Estruturar o corpo. Vestir o corpo, entregar para a família. Entendi. Porque todo corpo que sai do ML, cara, tem que ser reconhecido antes. Para não tirar errado. Entendi. Porque então, pode ser que entrega o... Após a declaração de óbito, é preparado para ele olhar pelo vidro, né? Se olha, não é a pessoa mesmo. Entendi. Tá? Para não ter pra não ter que tirar errado. Né? É complicado, hein, cara? Puxa, é muita coisa, cara, muita informação. E é uma questão, assim, bem... que a gente nunca imagina, né? Na verdade, que ninguém pensa nisso, né? O ML é um quintal desconhecido. E alguém vai ter que passar por lá, né? Todo mundo, né? Todo mundo. O ML eu sempre falo que ele serve... A pessoa que tem muito ego, né? Ego? Teria que ficar no ML uma semana vivo. Fazer um... Se ele não melhorar, porque o DNA é ruim mesmo. Porque não tem como você não ficar um bom ser humano ali. Eu percebi, eu até queria fazer uma ressalva aqui, que o Badu, né? Pode chamar de Babu. Né? Babu. Pode chamar de Babu. Ele almoçou aqui no jornal, né? E fez questão de agradecer ao pessoal da cozinha lá, que é Cida, né? É Cida? Da cozinha?
Ele fez questão de ir lá e agradecer a Cida. O ML te ensina isso. E aí eu falei, poxa, eu não me lembro de ter. Pode ser que alguém já fez isso, mas eu achei muito interessante. É porque você tem essa visão humana, né? O ML te ensina a ser um ser humano melhor. Porque ali você vê para onde todos vão... Não, eu vejo o milionário, vejo o pobre, vejo o preto, vejo o branco, vejo o amarelo. Ali não tem distinção. Todos não tem distinção. Legal. E fala aí agora, já estamos indo pro final da entrevista, né? Acho que já deu tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Porque agora nós vamos entrar nas coisas mais cômicas, né? Então eu queria que você terminasse essa parte mais séria. Tem mais alguma coisa que você gostaria de expor, não? Não, sempre orientar a família, né? Sobre que a família realmente fica perdida, né? Sobre essa questão de às vezes não ter o parente primeiro grau para liberar. Né? Um amigo pode ir até o ML liberar o corpo. Um amigo. Para não deixar o corpo ser enterrado como indigente. Entendi. Né? Feito uma autorização para sepultamento. O amigo pode fazer o reconhecimento dessas coisas? Pode fazer também. Pode. Sendo só amigo, não precisa ser pode parente. Ser. Porque o delegado vai autorizar ele a liberar o corpo. Autoridade policial. Porque às vezes a família também está ausente, né? Sei ausente. lá. Às vezes aí o cara família... é obrigado a ser enterrado como indigente e depois, poxa, vai fazer como? A família é de outro estado, não tem... Tem um monte de situação, tá? Às vezes não mora nem no Brasil, né? Sim, sim. Veio de outro estado, chegou no município e virou morador de rua, né? Não tem mais contato. Entendi. E agora você vai falar dos mitos, cara. Quais são os mitos mais absurdos aí que você já ouviu sobre o ML? Os mitos você escuta... Mas fala devagar, cara, porque é muito mito, né? Os mitos você escuta desde quando você é criança, né? Que o corpo fica pendurado de ponta cabeça na geladeira. Pendurado? Como se fosse um açougue. Você escuta muito isso daí. Como se fosse um açougue. Num gancho. Nunca existiu. Fica na maca. Dentro da geladeira, né? Se a necrópsia puxa, para fazer a necrópsia ou para mostrar pro familiar. Certo. Que o profissional do ML come o lanche do lado do corpo. Faz as refeições lá do lado do corpo. Lá. Do corpo. Eu até pensei em ir lá me autoconvidar a almoçar com você, mas desisti ao imaginar. Eu sempre brinco, pô, tem pessoa que vai na ML e tem medo de tomar café. Pô. Quer café? Não. Fala, pô, não é do necrotério não, pô, café é da cozinha. Café a menina acabou de fazer aí. Da cozinha. Entendeu? Que é bom pra caramba. Tá? Tem o que as pessoas trabalham na ML são pessoas frias, né? Você escuta muito isso. Fria, não é? Fria em que sentido? No sentimento. Não tem. Não é que é apenas um corpo, porque é apenas um cadáver. De tanto lidar com o cadáver, a pessoa se esfria. Não, o contrário, né? Todos lá são pais, né? São avós, família não tem. Pelo contrário, você fica. Eu mesmo sou chorão pra caramba. Não tem isso daí. Você valoriza mais a vida, né? Até vida. porque você vê a morte toda hora. Uma outra coisa que é um absurdo, pô, o profissional transa com o cadáver. Faz o quê? Não é transa com o cadáver, já ouviu isso? Não, ou já. Não, acho que eu já ouvi alguma coisa nesse sentido aí. Quando chega mulher bonita, né? Você escuta isso também. Pô, mas ali é vários profissionais dentro da sala, não é? Não, o respeito que se tem numa sala de necrópsia, entendeu? Eu não esqueço até hoje. Eu usei a palavra presunto. Eu tinha uma semana de ML, eu tinha. Dr. Souza, de médico legista. Eu falei para ele, doutor, tem um presunto aí pra te examinar. Foi a pior coisa que eu fiz. Foi pior e foi bom. Foi ruim e bom. Que ele falou, é algum parente seu que tá aí na mesa? É algum ente querido seu? Pra você chamar de presunto? Entendi. Entendeu? Então a sala necrópsia é sagrada. Eu tenho um respeito muito grande. E você escuta coisa. Então, esse que eu te falei de transar com o cadáver. Esse ato, se tem, ele é consumado no cemitério. Que é aquelas pessoas que, depois que o corpo é enterrado, eles vão até o caixão. Macula lá a cova? A cova e consome o ar. Isso é no cemitério, né? Você tá brincando? Tem isso? Isso tem. Meu Deus. Isso tem. O cara vai lá, desenterra um cadáver e consuma lá ato sexual com cadáver. Mas isso é fetiche? O que é isso? É loucura? Bom, a psiquiatria fala que é loucura. Meu Deus do céu. Fetiche não pode ser, né? Não tem como. Porque eu já vi muita coisa em cemitério, o cara tira lá pra arrancar a cabeça lá, pra ficar com a caveira lá, pra fazer, sabe, essas coisas aí. Sim. Magia, essas coisas que a gente não entende, mas muita gente fala essas coisas. Mas é isso daí eu nunca vi, não. O cara invadir o cemitério e abusar lá do... Questão da magia, né? Eu não... Desses plantões da minha vida, nesses 28 anos de ML, numa situação, eu peguei um cara que ia levando uma criança pra fazer um ritual. Viva? Não, morta, necrotério. Cadáver de uma criança. Meu Deus do céu, cara. Ele conseguiu entrar... Necrofilia. Necrofilia.
Meu pai amado. Tava me fugindo a palavra, necrofilia. O Márcio veio aqui com... Isso. O Márcio trouxe a palavra. Só que é no então cemitério. Isso daí é uma doença. A grande tara desse cara é pegar um cadáver. Doente, mas é no cemitério, não no No ML. cemitério, meu pai amado. No cemitério. Que coisa é essa, cara? E eu tive essa experiência, assim, do cara levando a criança. Levando o corpo de uma criança. Levando o corpo porque estava encomendado para fazer o ritual. Uma cerimônia, ritual? Não, estava encomendado para fazer a magia negra. Com o cadáver? Com o bebê. Meu pai amado. E aí, cara? Pô, a sorte, cara, que... Mas lá no ML, coisa... tá todo mundo armado lá. Eu vi que você trouxe até teu segurança. E antes da reforma... Qual é o nome do teu segurança ali? Foi o Fernando, que é o... Fernando? É o chefe do setor de laudos. Laudos? Chefe do setor de laudos, que é uma não, coisa importante. O Fernando tem 1,80 m de altura, uns 3 de largura. O Cecílio tá aqui também, né, Cecílio? O cara é grande, hein? Eu trouxe porque... Aí eu falei, você não viu o Márcio, hein? Dá uma briga boa. Tem o Márcio aqui, pra ajudar diretor. A correr, pô. Até o Maranhão tá aqui hoje, pô. É lenda, tá aqui, lenda. Isso é a lenda. A gente aqui. Isso é a lenda. Entendeu? E a grande sorte... Cara, tava levando lá... A grande sorte foi que... Não, eu tô mudando o assunto aqui, cara, porque o negócio ficou meio pesado aqui, velho. Esse clima aqui pesou demais, meu. Você que tá assistindo aí, tenha paciência, o negócio aqui porque tá... você já pensou... o cara levando um cadáver de uma criança pra fazer... Aí a família ia até o ML... Mas você pegou o cara levando? Peguei porque assim, o que é uma instrumentação de docear necrópsia? É faca, essa concha do feijão, ela é usada para tirar o sangue. Entendi. É uma concha mesmo. Uma concha mesmo. Você tira o sangue da cavidade. Estava tudo em cima da mesa, quando ele pegou a criança, a concha caiu no chão. Eu falei, pô, tá chegando o corpo. Porque os caras jogam na maca, faz barulho. O ML era aquele prédio antigo, com as portas meio fraquinhas. Isso. Você vai falar um pouquinho do novo ML aqui. Aí joga na mesa, você escuta. Pô, tá chegando o corpo. Eu vou lá receber, porque o auxiliar tem que receber o corpo. Certo. Tem pertences, o relógio e tal, porque tudo é entregue pra família. Certo. Aí, quando eu cheguei na sala de necrópsia, ele tava saindo com a criança. Meu pai. E aí? Entendeu? Você com essa carinha de menino bonzinho. Meu bonzinho, eu era muito moleque, né? Porque eu fiquei. Ainda bem que eu tava com o Tadeu, que é um jogou futebol, né? Você jogou futebol. Eu fui preparador físico de bastante futebol. Preparador físico? Trabalhei com. Eu treino. Eu treino a cebola, né? Eu sou a bola. Eu rodei bastante no Brasil. Porque você vai aonde o treinador vai. E aí, vai, me né? conta, o que você fez com esse cabra? Aí o antigão, né? Você é novo. O antigão. Você que era o Tadeu, finado Tadeu. Aham. E aí, porra, pegamos o cara e o Garra veio, né? E aí... Ele falou que ia fazer isso. Falou que era magia negra e tal. Foi apresentado no primeiro DP. Meu pai amado. Mas e aí, que crime é esse? É roubo de cadáver? Ocultação, né? Hã? Ocultação de cadáver, porque ele ia levar o cadáver. Ele ia levar o cadáver e suprimir ele de alguma forma e fazer a coisa. Meu Deus do céu, cara. É o que eu te falo do ser humano. Tem que resetar, pô. É melhor nem falar o que eu faria. Porque eu me comprometo, né? Porque qualquer um aqui presente, eu acho que não ia pensar duas vezes. Meu Deus do céu, cara. Então cara... é bom quebrar essas falácias do ML, né? Vamos continuar. Comer em cima do cadáver. Comer um lanche. Se eu for lá tomar café, não é o café que o cadáver fez. É o café feito pela Marilene, a Claudineia, Dona Nadir, maravilhoso. Marilene. Eu vou lá, hein? Vai. Nós vamos lá, hein? Vamos marcar pra ir lá tomar café. O prédio tá bonito. Falando em prédio bonito, me conta aí, cara. Teve uma renovação lá, me conta aí o que aconteceu. Porque assim, ó, nós teríamos que ter dois... Eu lembro que o prédio ali era bem judiadão, hein? Aí eu te falo onde que o Rogério foi feliz, né, o prefeito. Rogério, você fala o prefeito. O prefeito, por quê? Ele deu um dos melhores MLs ele deu esse ML para o Estado. Por que para o Estado? Existe um convênio, tá? Está andando aí um convênio. Porque senão na cidade nós teríamos que ter 2 MLs. Um de morte natural e um ML só da polícia de morte violenta e suspeita. Isso iria dificultar muito para o município. Por quê? Aquela questão que eu te expliquei de uma morte natural virar uma morte suspeita. Entendi. Se o médico verificador de óbitos entra para fazer uma morte natural e vê que tem fratura, uma lesão, ele não pode continuar na necrópsia. Entendi. Porque ele não é um médico legista da polícia. Ele é só um verificador de óbitos. Teria que pegar esse corpo, chamar o carro de cadáver, levar para o outro ML para o legista. Então já é tudo feito no mesmo prédio, na mesma sala de necrópsia, com médico legistas diferentes. Entendi. Então, se o médico do SBO... Aquela estrutura lá que tinha, ela mudou muito ou só ampliou? Nós temos um dos melhores de São Paulo hoje. Ah, é? Ampliou. Hoje, por exemplo, todo preso passa pelo ML, né? Todo detento tem que passar. Tem isso também, que é o corpo de delito, para poder ir para audiência de custódia. Para saber se ele tem alguma lesão. Chama cautelar, né? Cautelar. Ele passa, o legista olha, depois vai para audiência de custódia.
Hoje isso é separado da pessoa que está liberando o corpo lá na frente. Muito bom, né? Que é na parte de trás. Então a lesão corporal e o cautelar são hoje na parte de trás do ML. A lesão corporal, você fala, é dessas Corpo de delito. Maria da Penha. Maria da Penha, entendi. Né? Que também tem todo dia, né? Todo dia. Todo dia. Eu acho que essa lei de agredir a mulher vai acabar sendo que nem pensão alimentícia. Você vai bater, vai buscar. Porque não para. Tá tendo todo dia lá. O cara agride, medida protetiva, ele volta e mata a mulher. A gente pega vários casos. Mas aí, nesses casos, você tem como constatar o que é também denúncia falsa, né? Tem. A perícia não engana. Não, eu tô falando isso porque eu não tô defendendo ninguém, não. Sim. Mas muitas vezes também não é bem aquilo que a pessoa tá contando, né? Sim, porque como eu te expliquei, se ela falar que foi agredida... Ela tem que... ele me agrediu com um pedaço de madeira. Como que ele agrediu? O legista vai saber se foi algo contundente mesmo. Entendi. Aí ela vai assinar uma falsa comunicação de crime. Né? Porque existem pessoas que usam, né, desse artifício aí para poder fazer o errado. A questão, isso aí que no nosso país, a questão é ele ser julgado antes, né? A sequela que você deixou na vida de uma pessoa dessa. Então, depende primeiro se ele você é me preso. denuncia que eu sou agressor, ou você, ou qualquer outro. A gente vê muito isso daí. E o cara passa, né, vergonha, jornal, olha lá, o cara agrediu, o cara é agressor de mulher, ou sei lá, agressor de... O que não interessa. E aí depois de um longo processo e tal, verifica-se que não é. A mesma mídia que deu ênfase a queimar você, a jogar você na lama e arrastar você lá na sujeira, não vai dar o mesmo espaço para dizer que você é inocente. Aliás, muito pelo contrário. Faz uma notinha minúscula que quase ninguém vê, dizendo, aquele cara lá foi constatado que era mentira. Não, tem que ser o mesmo espaço. Tem que ser o mesmo espaço. E não tem, cara, né? O feminicídio também cresceu bastante. Ontem mesmo, Itapevi. Pô, o cara destruiu a mulher. Destruiu. Tinha 19 anos de idade. A mulher de 19 anos? 19 anos. E o marido, o companheiro, matou? Agressor, matou, mas espancamento mesmo na mão. Matou de pancada? De pancada. Deus. Cara, não é brincadeira, não. E muitas vezes também, então, o que essas lesões corporais, elas não é a primeira, a segunda, a terceira, nem a quarta. Você encontra marcas anteriores lá Aí você pergunta, foi a primeira vez? Não, é a quinta vez que ele me bate. A quinta vez que ele me bate. E permanece juntos. Deu aí... Gente, é complicado, né? A sexta, talvez, ela não vai conseguir voltar para fazer a lesão. A sexta, talvez, porque de repente ele vai bater um pouco mais forte. Um pouco mais. E ela, por ser mais frágil, acaba indo a óbito, né? A óbito. E aí deixa filho, tudo na mão desse... Meu Deus. Entendeu? Entendi. E, bom, tem os mitos de comer em cima do cadáver, o mito de se relacionar com o cadáver, ficar de ponta cabeça. Que mais você já ouviu? Que os órgãos somem. Os órgãos? Somem, né? Somem. Porque, tudo que é tirado para necrópsia é colocado de volta. Certo. E são retirados mesmo de dentro? São. São vistos não, lá tem dentro? Que ser retirado. Tem que ser retirado para medir. Pulmão, coração, fígado. Para medir, para... para medir, para o legista poder fazer o relatório, né? Entendi. Então, onde tem área de infarto... Então, todo exame ele faz fora do corpo, ele não faz dentro. Não, fora do corpo. Entendi. Por exemplo, tem uma diferença de natimorto e recém-nascido. E qual é a diferença? Na necrópsia. O natimorto, você tira o coraçãozinho dele, dentro de uma pia com bastante água, você enche essa pia com bastante água, coloca o coraçãozinho. Se o coração boiar, é porque ele respirou. Aí já não é um natimorto, ele é um recém-nascido. Nossa, cara. Tudo isso é a perícia. Essa criança, antes do óbito, ele respirou. Então, se tiver um filho, ele respirar e vai lá. O natimorto é aqueles casos que já dentro... Por aí matar a criança e dizer que morreu na barriga, não foi. Tem como. Ele tem como saber que foi fora. Meu Deus, cara. A missão é legal por esse lado, é apaixonante. É muita coisa. Você vê o coraçãozinho. Teria que ter uma semana pra gente falar sobre isso aí. O ML é um... Você gosta do trabalho, né? Assim, é um trabalho, né? Eu gosto porque eu aprendi a ser um ser humano melhor. Eu gosto porque eu ajudo muita gente. Pô, meu celular não para, são 7 municípios. Né, para atender, para ajudar, porque eu te falo, a família fica perdida. Né? Entrou em óbito, fez o boletim de ocorrência, foi pro ML e agora? Né, o que eu faço? E a medicina legal é apaixonante, né? Por esse lado, desvendar,
ser um braço da justiça, poder colocar o autor na cadeia. Poxa, que legal, hein, cara? Você... Assim, é muita informação, é claro que a gente não vai entrar em detalhes, porque nem a ideia não é essa. Era mais para você mostrar exatamente o que é o trabalho do IML, né? Um pouco, né, do trabalho, né? Isso foi muito interessante, cara. Você deu muita informação e você é um cara que tem um bom conhecimento, né? Você quantos anos? 20 anos, né? 28, filho. 28 anos, cheguei muito novinho, com 20 anos. Tá com 28 anos de trabalho. A primeira necrópsia trabalho. que eu assisti, eu passei mal, né? Que legal, né? Fábio Badu. Babu. Babu. Babu, porque o apelido Babu já... Fábio Babu. O apelido, Por que Babu? eu ganhei esse apelido já quando... Devia ter perguntado isso no começo, né? Mas vamos lá. Quando eu pisei no ML, né, a finada Nerli, que era antigona, ela falava que toda vez que a família tava chorando, que eu encostava pra conversar com a família ficava tranquila. E Babu por quê? Porque foi um desenho da Dina Eugênio. Dina Eugênio. Ela não chamava o Babu, saía lá de várias... Gênio. Saía... Ele saía de várias cores, né? E aí ela falou, pô, você é o Babu. Porque você chega perto da família, você acalma a família, dá uma acalmada na família. E tal, que nem quando ela chamava o... Aí ficou Chamava Babu. o Gênio, vai lá, Gênio, resolver lá acalmar aquele aí povo. Ficou o Babu. Que legal, Fábio Babu, coordenador do SVO e do ML. Cara, eu te agradeço, velho. Agora olha pra essa câmera aqui e manda um recado pras famílias. Eu sei que você já mandou entre linhas aí alguns recados, mas entra ali e manda um recado. Bom, o recado é... Toda vez que uma pessoa entrar em óbito, faz o boletim de ocorrência, né? Espera o SAMU ir até a residência. Se for uma morte violenta ou suspeita, a perícia tem que ir até a residência. Após a perícia, o SAMU vai até a delegacia mais próxima, faz o boletim de ocorrência. A autoridade policial vai emitir uma requisição e vai chamar o carro de cadáver para levar o corpo para o ML. Após isso, e pós a necrópsia do corpo, ir até o balcão do ML com o RG do falecido, do parente de primeiro grau. Se não tiver o parente de primeiro grau, mesmo assim, compareça, porque vai poder liberar o corpo. Tá? E um recado para os jovens, né? Tô vendo muitos jovens cortar caminho. Querem ter as coisas rápidas, né? E realmente o final acaba sendo a mesa de necrópsia, o pai e a mãe sofrendo no balcão, porque ele coloca uma mochila nas costas e fala que tá trabalhando de motoboy, está assaltando, mas a mãe nem sabe. Nem sabe. A maioria das vezes não sabe, viu? Isso Família é muito triste. É difícil isso aí. Né? E que a primeira opção não seja o suicídio para essa nova geração, né? Que a primeira opção deles hoje, quando sofre qualquer tipo de pressão, perder o emprego, né? Perdi minha namorada, a primeira opção é o suicídio. Né? Então, vale a pena viver. Procura ajuda, né? A Luciana pensa bastante. Aí você deixa de errar quando você pensa nos teus pais. Né? Procura ajuda erra aí menos. Na cidade, por exemplo, em Osasco, aí ela deu muita informação, né? Que tem muito lugar e quantos filhos de amigos meus também eu já não salvei, porque eu falo pro cara, pô, pode levar ele no ML lá. Pode levar ele lá. Fazer um tour no ML. Leva lá, pô. Lá nos Estados Unidos tem um tour lá no presídio, né? Quem sabe a gente começa a fazer um tour no ML. Não foram. Fazer um tour no ML pra ver como que é a vida. E hoje né? eu encontro e me agradece. Que eles viram o que era a vida, na verdade, né? Entendeu? Ficar lutando por coisa boba aí, né? Coisa boa. Legal. Fábio, eu agradeço, cara. Agradeço você, agradeço o Maranhão, tá aqui com a gente, que trouxe aí você, né? Preparou essa entrevista. Agradeço o seu convidado aí que eu brinquei, que ele é teu de segurança. Fernando é o chefe do setor de laudos, que é uma coisa importante para a família. Chefe do setor de laudos. Por que é importante? Fernando. Por que é importante? Também é uma coisa importante para a família. Quando se dá uma morte indeterminada e a família tem seguro, enquanto não sai o laudo, o seguro não paga a família. Entendi. E muito seguro, se foi um suicídio, também não paga. Porque tem cláusulas, né, no seguro, cláusulas, né? isso. Não é qualquer morte que paga. Então, toda essa parte do setor de laudos é o Fernando que resolve. Entendi. Então, meu amigo, eu te agradeço. Agradecer a você, o Vreja, que, pô, você me tratou com muito carinho, agradeceu. Você viu o Vreja, né? Agradecer. Vai ter que descer lá pra tomar um café com ele, hein? Senão, depois ele vem pra cima de mim. Cadê o rapaz? Poxa vida! Tinha um carinho muito grande pelo meu tio, né? Quem é o seu tio Eu mesmo? sou sobrinho do Polim, que é outra lenda de Osasco.
Né? Todo mundo pensa que eu sou filho, tanto que eu pareço com ele. Seu tio. É. E já tinha as matérias aqui do futebol, né? Eu vi, né? Você mandou, já. muito antiga. De que ano que é aquilo? Puta, eu fiz com o Márcio Silva, né? Márcio que era da Silva. Esportes, é. Márcio Na Silva época eu não tinha é o ganhado Márcio o prêmio de melhor preparador físico e tal, e ele... Você é preparador físico, Preparador né? físico. Não tem como não ser, né? Pô, nasci e fui ali na academia, pô. É irmão do Adamastor? Damastor, Ah, legal. Marcial, é. Márcio Silva? Márcio Silva é da área de esportes, né? Ele é irmão do Adamastor. Tem um Adamastor aí que tem um Adamastor. podcast aqui, Pô, bem que legal também. Bem Então, legal. tô em casa. Tá em casa, legal. Então, eu também sou preparador físico, né? Eu tô preparando meu físico pra virar uma bola. Você tá fazendo a entendeu? dieta da lua? Dieta Como de da tudo lua. menos a lua? É porque eu não alcanço. Já tentei pegar o jato lá do Elon Musk lá pra chegar na lua e comer ela. Né? Acabar com essa história de lua. É. Fábio, obrigado, cara. Muito legal, muito interessante o seu trabalho. E que demore muito, pelo menos uns 40 anos pra eu aparecer lá, entendeu? Pra te ver. Né? Nunca é bom precisar do ML, né? Não, eu digo eu chegar lá e você falar, eu conheço esse cara aqui, é o Carlos, pô. Não, Deus me ajude, cara. Eu já tive essa... Eu tenho muita coisa pra fazer esse ainda na momento vida. de encontrar amigo lá, É triste, né? É triste. É triste. Mas brincadeiras à parte, cara, fico muito feliz e eu achei legal a forma que você fala do seu trabalho, que é uma coisa tão séria e tão... Lidar com não é lidar com a vida, lidar com a morte. Porque atrás né, do óbito do corpo tem um ente querido, né? Tem uma pessoa esperando para liberar o corpo. Né? Não deve ser muito fácil, Então... cara. É a mesma coisa o cara que trabalha no cemitério, o cara que trabalha em vários locais aí, que prepara cadáver em empresa, né? Que tem que cuidar do cadáver. Porque muitas vezes o ML você tem que mostrar para a família, né? Até antes da necrópsia, para ver se é a pessoa mesmo realmente é. Outra pergunta, cara, legal, antes de encerrar. Como que a família vê? Você vai abrir uma gaveta e mostrar lá pro cara? Não, hoje nós temos uma sala de reconhecimento. Ah, tá. Então, e tem vidro, essas coisas? Chama aquário, né? Uhum. É uma sala, você coloca o caixão e olha pelo vidro. Você falou que ia falar do que o prefeito Rogério Lins fez lá e não falou, cara. Ia passar batido, ó. O Rogério deu... O que ele fez? Fala, dá uma maneira, mostra a sala. Ele deu hoje um dos melhores MLs do estado de São Paulo. Uhum. Tá? Foi construído pela prefeitura. Pela prefeitura. Certo. Né? Foi construído. E o que foi feito de novo lá? De novo, vai ter agora a sala Lilás, que é pro... Sala? É sala Lilás. Sala Lilás, exatamente para atender esse público Maria da Penha. Ah, tá. Vai separar. Criança... violência doméstica. Tá? Então ele fez uma... Ele separou da liberação do corpo, que era uma coisa que... Mas é tudo sala nova ou ele reconfigurou? É um prédio novo. É um prédio novo? É um prédio novo. Que legal, cara. É um prédio novo. O Maranhão me mandou umas fotos externas, eu vou até colocar para vocês verem aí. O Maranhão mandou, porque a gente não vai mostrar foto interna do ML, né? Pelo amor de Deus. Mas externo, o Maranhão fez umas imagens lá. Eu vou colocar aí pro pessoal ver aí. Ficou bem bonito, pô. Não, ficou a estrutura hoje... Não fica devendo para nenhum ML do estado de São Paulo. Que bom, cara. E atender 7 municípios, né? Que bom, né? Que bom que tá tendo um reconhecimento também do trabalho de vocês, né? Porque é muito bom você trabalhar num ambiente arrumado, porque, né, cara? pessoal, o munícipe de Osasco tem que sair daqui para ir em outra cidade liberar o corpo, né? Mas de outras cidades tem que vir aqui, né? Vem, mas porque tem chama Rota dos Bandeirantes, né? Então, que é um convênio. Tá, tem um convênio de Pirapora para Osasco. Tem esse convênio que é uma coisa antiga. Tá, para exatamente não ter os 2 MLs. O que seria os 2 MLs? Morte natural e violenta. Aí a pessoa que morre lá em outra cidade é transportada para cá? Cada município é responsável de fazer o transporte. De fazer a recolha desse corpo. Translado que chama? Como é? Cada prefeitura é responsável por fazer a recolha. Aí então, traz o Itapevi, a Municipal de Itapevi traz. Barueri, a Municipal de Barueri traz. E ele é... Só uma pergunta leiga, né? Ele é pego, por exemplo, vou chutar aqui. O cara sofreu um acidente de moto e bateu e morreu lá no meio do mato. Tá lá no meio do mato morto. Aí fez todo lá, os técnicos, foi lá, IC, o caramba e tal. Agora vai pro ML. Pega esse cara ali, coloca ele numa viatura, ambulância, sei lá, e já leva ele direto pro ML ou ele passa por algum lugar para fazer? ML direto. Direto? Direto. Porque qualquer resíduo que tiver nele vai ser importante lá pro legista. Isso, tudo. Legal. Não, tudo é legal saber disso, porque às vezes a gente imagina, não, vai limpar ele bonitinho para levar ele já bonitão, não. E aí você prejudica, né? Prejudicou a cena, né? Que na verdade a cena é o corpo. Sim. Entendi. Badu, eu te agradeço, cara. Obrigado. Muito obrigado. Foi muito legal. Você é um cara bem interessante.
Agradeço a todos aí pelo trabalho, estão aqui na técnica aí, o pessoal. E que Deus te abençoe, cara. Continue aí com o seu trabalho e com a sua serenidade, que isso é muito importante. A família precisa disso. Saúde a todos. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus, pessoal. Não se esquecem, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Um abraço, até mais. Diário da Região Repórter. Informações, prestação de serviço, utilidade pública.